Olá, o meu nome é Marcos Gomes Carlos, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, na modalidade EAD. Este vídeo refere-se a um PCC, que quer dizer Prática como Componente Curricular, que é um trabalho de finalização da matéria Gestão Escolar, Teoria e Prática, com a orientação da professora Terezinha de Jesus Conde Pinto. Para a realização deste trabalho, a universidade estabelece que eu acesse o site do MEC, leia os programas de apoio à gestão escolar e assim adquira esses conhecimentos. Pede para eu escolher um dos programas e realizar um paralelo com a nossa realidade local ou com uma observação no estágio ou com uma experiência já vivenciada. Os programas são 4. Que vou relatar agora. Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação, o PRADIME. Escola de Gestores da Educação Básica Pública. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. E o Programa Nacional de Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação, o PROCONSELHO. Eu escolhi falar sobre o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, que faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, e surgiu da necessidade de se construir processos de gestão escolar compatíveis com a proposta e a concepção da qualidade social da educação, baseada nos princípios da moderna administração pública e de modelos avançados de gerenciamento de instituições públicas de ensino, buscando assim qualificar gestores das escolas da educação básica pública a partir do oferecimento de cursos de formação à distância. A formação dos gestores é feita por uma rede de universidades públicas parceiras do MEC. Os objetivos gerais desse curso é formar em nível de especialização lato sensu gestores educacionais efetivos das escolas públicas de educação básica, incluindo os de educação de jovens e adultos, educação especial e de educação profissional. Contribuir também com a qualificação do gestor escolar na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar com qualidade. O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública contém 3 cursos distintos. O curso de especialização em gestão escolar é um deles, é voltado para a formação continuada de dirigentes da educação básica em nível de pós-graduação lato sensu, na modalidade de educação à distância, com carga horária de 400 horas. A formação tem 3 eixos vinculados entre si: o direito à educação e a função social da escola básica, políticas de educação e gestão democrática da escola, projeto político-pedagógico e práticas democráticas da gestão escolar. O curso é operado numa estrutura descentralizada sob a responsabilidade de algumas instituições públicas de ensino superior. Tem um público-alvo que são os diretores e vice-diretores em exercício. Existe um processo seletivo que é realizado, e alguns critérios do qual você tem que se enquadrar. Tendo também a avaliação e a certificação ao final do curso. O segundo é o curso de pós-graduação lato sensu em coordenação pedagógica, com carga horária de 405 horas, é voltado para a formação continuada e pós-graduada de profissionais que atuam em equipes de gestão pedagógica e em escolas públicas de educação básica. O currículo do curso é estruturado em torno do eixo Organização do Trabalho Pedagógico, que sintetiza a dupla abrangência da função de coordenação pedagógica numa instituição educacional. O âmbito da escola, compreendida como local social de formação crítica e cidadã, e o âmbito da sala de aula, espaço em que a prática educativa acontece de forma planejada e intencional. O público-alvo destina-se a coordenadores pedagógicos ou profissionais que exercem a função equivalente. Existe também um processo seletivo e alguns critérios mínimos para estar adentrando esses cursos. Ao final também tem uma avaliação e uma certificação. O terceiro e o último curso desse programa é o curso de aperfeiçoamento em gestão escolar. Ele é desenvolvido no âmbito do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica. É curso com carga horária de 200 horas, voltados para a formação continuada de gestores das escolas públicas.
Esse curso de aperfeiçoamento, proposto por meio da EAD, Educação à Distância, pretende democratizar ainda mais o acesso a novos espaços e ações formativas com vistas ao fortalecimento da escola pública como direito social básico, uma vez que essa modalidade da educação possibilita, dentre outros, maior flexibilidade na organização e desenvolvimento dos estudos, fortalecimento da autonomia intelectual no processo formativo, acesso às novas tecnologias da informação e comunicação, interiorização dos processos formativos, garantindo o acesso daqueles que atuam em escolas distantes dos grandes centros urbanos. Os objetivos gerais são a qualificação do gestor escolar, por meio de formação continuada em serviço na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação básica com qualidade social, a formação técnico-política de gestores de instituições de educação básica por meio da reflexão sobre os desafios atuais enfrentados pelas instituições educacionais, a gestão democrática, os processos de planejamento, participação e decisão colegiada. O público-alvo destina-se a diretores e vice-diretores ou equivalentes nos diferentes sistemas de ensino, né? Mesma coisa, tem um processo seletivo, tem uma avaliação e uma certificação ao final do curso. Eu fui muito bem recebido pelas três profissionais. Gostei muito da entrevista que fiz com as três. A primeira que eu vou relatar é a professora Jurema Rangel. Ela é professora de escola pública, trabalha em uma escola do município de Maricá e também em uma escola do estado. E aí eu fiz algumas perguntas para ela. As perguntas são as mesmas para as três profissionais, né? Porque precisávamos fazer esse paralelo, então eu fiz as mesmas perguntas, né? Trabalho em escola pública assim, eu perguntei: como entende a gestão escolar nos dias atuais? E ela respondeu o seguinte: a escola em que trabalho procura atender o alvo principal, que é o aluno. Para isso envolve os pais, os professores e a equipe escolar. É uma escola pequena, né? Perguntei como os gestores da escola que você trabalha, que você atua, conseguem o engajamento das pessoas que trabalham na instituição. E ela me respondeu, né, com reuniões, através das reuniões, né? E aí consegue envolver e passar todas as diretrizes para todos os funcionários. Eu perguntei como são distribuídas as ações de planejamento dentro da escola, né? Você já viu isso acontecer? Você já percebeu? E ela me respondeu o seguinte: como professora, que ela não tem acesso aos planejamentos e à distribuição do mesmo em nenhuma das duas instituições que trabalha, né? Fiz assim a outra pergunta: qual a função do projeto político-pedagógico, né, na escola? Ela me respondeu o seguinte: o PPP, ela acredita que sua utilização seja para alinhar o currículo, os métodos a serem utilizados para os nossos alunos. Porém, isso não acontece, porque os professores não têm acesso ao PPP. Ela nunca viu, nunca participou e nunca viu funcionar em nenhuma das duas instituições em que trabalha, né? E sobre o que é planejamento democrático, ela me passou o seguinte: não tem conhecimento. Perguntei para ela sobre o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, né? Perguntei se ela sabia sobre o programa, né? Conversei sobre o assunto. A resposta que ela me deu foi o seguinte: nunca ouviu falar sobre o programa, né, em nenhuma das duas instituições em que ela trabalha. Por questões éticas, nós não iremos passar o nome da pedagoga que foi pedido, né? Então, mas conversei com ela, pedagoga com mais de 20 anos de experiência e trabalha na cidade de São Gonçalo, funcionária pública. E assim eu comecei as perguntas, né? Como você entende a gestão escolar nos dias atuais? Ela me respondeu: a gestão tem que ser democrática e dinâmica, né? E eu perguntei como consegue, no caso, o engajamento das pessoas que trabalham na escola. E ela me respondeu o seguinte: as pessoas se comprometem com o trabalho em equipe quando são ouvidas e fazem parte dos processos de construção dos projetos, né? Aí fiz a outra pergunta: como são distribuídas as ações de planejamento dentro da escola? Ela me respondeu: as ações são distribuídas de acordo com as funções e habilidades da comunidade escolar. Fiz mais uma pergunta: qual a função do projeto político-pedagógico na escola? Ela me respondeu: melhorar a qualidade da educação, fazendo com que toda a comunidade escolar participe deste processo de construção e aperfeiçoamento constante. Fiz outra pergunta: o que é planejamento democrático?
É quando se dá voz aos atores, aos alunos, pais, professores, funcionários, equipe técnica, pedagógica e comunidade. E o processo de ensino-aprendizagem é interagido por todos. E aí fiz mais uma pergunta. Como é feito o planejamento na escola onde você atua? E ela me respondeu. Na atual situação, muito precário devido à pandemia e seus entraves. Não está acontecendo. Né? O programa foi bem sucinta. Né? Não conheço o programa. Consegui também ser muito bem atendido por uma gestora de uma escola no bairro de Jardim Catarina, na cidade de São Gonçalo. A escola é de educação infantil ao 9º ano, atendendo também a EJA no primeiro e segundo segmento, no terceiro turno, né? Contando com mais de 1.300 alunos matriculados, uma escola de grande porte. A identidade da profissional em gestão, a gestora da escola, também será preservada a pedido da própria profissional. Fiz as mesmas perguntas que fiz para a professora e para a pedagoga. Né? Trabalha em escola pública e em particular ou em particular? Não, somente escola pública. Né? Eu perguntei como entende a gestão escolar nos dias atuais. E ela me respondeu o seguinte: é um grande desafio, mas ao mesmo tempo, quando você entende o sentido da escola pública, da educação pública, e você tem isso muito alinhado na prática, você entende que esse desafio precisa ser vivido. Então, quando eu fui convidada para ser diretora adjunta, eu já tinha alinhado na minha prática o que eu acredito para a educação de qualidade. E aí eu levei para a prática da gestão. Fiz também a pergunta: como consegue o engajamento das pessoas que trabalham na escola? E ela me respondeu: quando você vai para a esfera pública, existem já os estigmas e o entendimento das pessoas sobre o serviço público. E aí você trabalha. Por mais que você seja o gestor público, você trabalha com pessoas que são concursados e sabem as funções e as atribuições do seu cargo. Sendo assim, você tem que montar uma filosofia voltada para aquela comunidade que você está dirigindo, que precisa de gestão mais humana. E aí você terá que focar em estratégias para o avanço e alcance de objetivos de acordo com a realidade. E você vai trabalhando em cima dele. A partir daí, a gente vai observando as competências, as habilidades, potencialidades, tudo dentro da atribuição do cargo daquele profissional. E assim, vamos incentivando para que ele vá além, de acordo com o ritmo total da escola. Você incentiva os pequenos grupos a irem além, trazendo sempre uma devolutiva de positividade com acompanhamento e avaliação. Fiz também a seguinte pergunta: como são distribuídas as ações de planejamento dentro da escola? E ela me respondeu: o gestor escolar da rede pública administra tudo entregue nas suas mãos. Então, a partir daí, eu vejo no meu corpo escolar o que cabe, cada demanda que me é apresentada. Há um profissional para a habilidade. Por exemplo, preciso fazer uma busca ativa de um aluno. Eu sei que eu tenho que recorrer ao orientador educacional. Se eu preciso saber sobre avaliação escolar, eu tenho que recorrer ao orientador pedagógico. Então, dentro da escola, tem uma estrutura para até chegar ao aluno. Existe uma estrutura de acordo com as profissões, bem determinadas, que trabalham entre si, mas que sabe cada um da sua função. Então, para atender às demandas ou ações da escola, busca-se os profissionais que estão designados para cada atividade dentro do corpo de profissionais existentes na escola. E aí fiz mais uma pergunta: qual a função do projeto político pedagógico na escola? E ela me respondeu: o projeto político pedagógico surge a partir de uma necessidade da realidade das escolas e aquilo que a gente quer promover. Então, sempre será o aluno, porque a escola existe e porque o aluno existe. Então, quando um gestor novo chega ou uma equipe muda, porque isso pode acontecer, porque o serviço ele tem essa possibilidade de mudar de unidade escolar, de mudar de esferas. Então, quando chega uma gestão, a gente dá uma lida no PPP para saber o que já vem acontecendo, os objetivos que já foram alcançados e, consequentemente, a gente vai fazendo novas adaptações de acordo com a nova filosofia, com o novo projeto,
com aquilo que a gente vai vendo na escola que precisa ser modificado. Então, o projeto crítico-pedagógico é um movimento. De acordo com o que você vai alcançando alguns objetivos, você vai criando outros e vai seguindo para atender sempre o aluno. Algumas das reuniões, elas são previstas no calendário do município, que a Secretaria de Educação oferece, e outras reuniões são promovidas de acordo com o andamento desse planejamento na escola. E todas elas precisam ter um conselho com representantes da comunidade escolar. Sempre tem que ter o representante da comunidade, tem que ter o representante do corpo docente, tem que ter o representante do corpo discente e a gestão escolar pública. Precisa estar sempre com essas esferas, tem que ser democrática, precisa protocolar, precisa ter a assinatura de todos e o consentimento de todos. E assim eu fiz mais uma pergunta: o que é planejamento democrático? E ela me respondeu: planejamento democrático, ele entende que não existe ninguém dono de nada, nem dono da ideia ou do conhecimento. Então, na gestão pública, é o que mais tem que acontecer. As pessoas precisam saber da sua posição, do seu direito à fala, do seu direito ao expressar-se. E ele é um desafio porque existe uma cultura não só da gestão, mas a cultura do, vamos dizer assim, do povo brasileiro, vou colocar numa esfera, no nível nacional, de que você tem que determinar que aquela pessoa é responsável por aquilo. Quando você se depara com a gestão democrática, você coloca diante de todos a responsabilidade de criar condições para que algo seja feito. Isso é a gestão democrática. Fiz para ela mais uma pergunta: como é feito o planejamento na escola onde você atua, como gestora? Ela me respondeu o seguinte: o planejamento ele tem algumas características. Se eu estou fazendo um planejamento de atividade pedagógica e do plano de curso para aquela série, para aquele determinado ano, eu tenho algumas datas pré-estabelecidas pela Secretaria de Educação e a gente tem que cumprir de acordo com o calendário anual. E também nós temos os nossos encontros que fazem menção ao Conselho Escolar, que a gente vai acompanhando a vida do aluno e também os extras que a gente vai vendo a necessidade e a gente vai promovendo esses encontros para planejar alguma ação a curto ou a longo prazo. E assim eu adentrei sobre o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, Perguntei se ela conhecia, se ela já tinha feito parte de algum curso e ela me deu a seguinte resposta: nós temos no município o CREFCOM, que é uma instituição que oferece cursos de formação continuada para diversas áreas, seja de gestão, seja para o educador, que faz atendimento educacional especializado, e tantas outras coisas, juntamente com a Faculdade de Formação de Professores FFP-UERJ de São Gonçalo. E aí sempre fica disponível um calendário para os gestores que desejam participar, bem como professores também. Então, a cada ano, cada ação que o município vai fazendo, são oferecidos cursos. Assim, são oferecidos esses cursos ao gestor escolar e também aos professores. O município de São Gonçalo tem um cuidado de ter um lugar de referência para o professor, seja ele gestor ou professor. Tem sim um local, uma referência no município para que a gente possa dar continuidade aos estudos, aos cursos de extensão e especialização. Bom, estamos aqui finalizando o nosso trabalho. Espero ter atendido as perspectivas da professora. Um grande abraço e até a próxima.